De acordo com alguns especialistas, 55% do que transmitimos vem da linguagem corporal. Isso mostra que é algo que não deve ser ignorado e sim explorado. Então, se você quiser ter uma visão ampla sobre o que a pessoa está transmitindo através do seu comportamento, preste atenção para as seguintes pistas. Dispostas. Pessoas dispostas a te conhecer, geralmente são mais abertas e calorosas, estarão com o corpo virado para você, sempre vão procurar olhar nos seus olhos, e em constante concordância ou completando sua interação para não deixar a conversa morrer. O tom de voz. Isso pode ser um pouco mais difícil de ser notado, mas quando achamos uma pessoa atraente, instintivamente falamos com um tom de voz diferente. Isso foi observado em um estudo que mostrou que ambos os sexos usaram uma voz mais grave, ao falar com o alvo mais atraente do sexo oposto. Então, na prática, se você for conversar com uma pessoa, tente observar qual o tom de voz ela usa com outras pessoas, e como é o tom de voz dela com você. Se com você for um tom de voz mais agradável, baixo e suave, provavelmente há um interesse romântico da parte dessa pessoa. Lembrando que tanto o homem quanto a mulher fazem o mesmo. Vale uma pequena ressalva. Algumas mulheres podem deixar a voz mais aguda dependendo do ambiente que estão. O legal é que se estiver rolando uma paquera entre pessoas do seu círculo de amigos, se sua audição estiver bem treinada, você irá perceber. Exagero no comportamento. Acenar com a cabeça geralmente é um sinal de que alguém concorda com você. Mas se esse comportamento for exagerado, provavelmente a pessoa está preocupada com sua aprovação. Isso acontece inconscientemente e demonstra claramente algum tipo de insegurança. Braços cruzados. Braços e pernas cruzados são barreiras físicas que sugerem que a outra pessoa não está aberta ao que você está dizendo. Mesmo que estejam sorrindo e envolvidos em uma conversa agradável, sua linguagem corporal conta a verdade. Psicologicamente, pernas ou braços cruzados sinalizam que uma pessoa está mentalmente, emocionalmente e fisicamente bloqueada ao que está à sua frente. Não é intencional, e é por isso que é tão revelador. Outro sinal que demonstra o estado de espírito da pessoa é para onde os pés dela apontam. Se são para a sua direção, é sinal que ela está gostando de conversar com você. Agora, se são para outra direção, é que realmente ela não está a fim de continuar conversando. Reagindo com humor. Se alguém é receptivo ao seu humor, ri sempre das coisas que você fala, provavelmente há um interesse amoroso dessa pessoa. Os psicólogos evolucionistas dizem que o humor e a recepção positiva ao humor desempenham um papel fundamental no desenvolvimento humano. Eles servem como uma forma de sinalizar o desejo de um relacionamento, seja ele platônico ou romântico. Paralinguagem. A paralinguagem é a comunicação não verbal, como seu tom ou maneira de falar. Por exemplo, se alguém está respondendo a você em tom monótono, provavelmente não está interessado em continuar conversando com você. Uma outra boa maneira de exemplificar a paralinguagem é o sarcasmo, quando alguém usa o sarcasmo para dizer algo oposto do que ela está pensando ou querendo. Então, um tom de voz desinteressado, eufórico ou sério pode dizer muito sobre o que a pessoa está pensando. Então, preste atenção à ênfase que eles colocam nas palavras e como eles dizem isso. Isso lhe dá uma grande pista sobre quais são suas verdadeiras intenções. Como descreve as outras pessoas. Se você acabou de conhecer uma pessoa, e ela fala bem da grande maioria dos amigos que ela tem, fazendo elogios aos mesmos, isso indica que é uma pessoa decente. Segundo estudos, pessoas que classificam os outros como sendo gentis, educados e amorosos, são mais propensas a carregar as mesmas características. O inverso também acontece. Pessoas que geralmente falam mal de outras pessoas, dando características pejorativas, geralmente elas têm os mesmos traços das pessoas a qual ela critica. Também é possível que eles tenham um histórico de depressão ou transtorno de personalidade. No final, atraímos e somos o que falamos.
Olhos. Como diz o ditado, os olhos são a janela da alma. Então, através de um olhar podemos enxergar muita coisa. Mas tudo depende do contexto de cada olhar. Por exemplo, se uma pessoa olha muito para você, provavelmente isso está sinalizando um interesse romântico. Lembra quando você se interessou por alguém? É quase certo que você deve ter procurado essa pessoa com os olhos. Você pode usar isso a seu favor, se estiver em um lugar amplo, e a pessoa distante de você. Mude de lugar e observe se ela continua te observando. Já quando olhamos para os olhos de uma pessoa e ela desvia o olhar quase que de imediato, isso mostra que ela está nervosa ou tímida, ou provavelmente escondendo algo, a qual tem medo de um olhar entregar tudo. Há também pessoas que mentem e conseguem te encarar nos olhos fixamente, mas geralmente elas falam pouco e praticamente não piscam. Isso mostra que tem mais coisas ali do que ela gostaria de revelar a você. Sobrancelhas. Existem 3 emoções principais que fazem suas sobrancelhas subirem: surpresa, preocupação e medo. Será muito mais difícil você conseguir levantar as sobrancelhas do nada em uma conversa descontraída com amigos. Então, se uma pessoa levantar as sobrancelhas, é bem provável que ela esteja desconfortável, preocupada, ou sentindo algum tipo de medo. Na melhor das hipóteses, ela está surpresa por algo. Aperto de mão. Um aperto de mão pode indicar qual nível de confiança a pessoa está, ou quer transmitir a você. Veja alguns tipos de aperto de mãos e o que eles indicam. O esmaga-ossos. É aquele aperto de mão forte. São pessoas que querem demonstrar dominância ou estão querendo transmitir confiança. Mão mole. Já é aquele aperto de mão fraco ou com a mão solta. Demonstra algum tipo de insegurança ou baixa autoestima. O dominador e o submisso. Nessa situação, a mão é estendida com a palma para baixo, talvez transmitindo a intenção de ter domínio sobre o outro. Há também aquela pessoa que cumprimenta normalmente, mas no balançar de mãos ela inclina a mão da pessoa para baixo, enviando um sinal claro de querer exercer domínio sobre a outra pessoa. Algumas pessoas também fazem o oposto e dão a mão com as palmas viradas para cima, oferecendo poder a outra pessoa ou submissão. É algo muito parecido com mãos de súplicas. Caso alguém vire sua mão para baixo e queira mostrar poder sobre você, você pode usar o contragolpe, colocando a sua outra mão livre em cima da mão da pessoa, e desvirar com suas 2 mãos no sentido oposto, colocando sua mão por cima. O ambidestro ou mão sanduíche. Esse é o aperto de mão feito com ambas as mãos. A mão esquerda da pessoa irá cobrir sua mão direita. É também conhecido como aperto de mão do político, o que dá uma ideia do tom que ele pode ter. A pessoa quer transmitir calor e afeto nesse aperto de mão. A duração do tempo também é importante. Muito longo ou muito curto pode indicar algum tipo de conflito. É possível que a pessoa não queira fazer uma conexão profunda com você. Mas também pode significar que eles estão com alguma pressa. Esconder os lábios. Muitas pessoas, quando estão nervosas, têm o mau hábito de chupar os lábios até que não fiquem mais visíveis. Essa ação geralmente está ligada à pessoa que está se contendo ou tentando não dizer algo. A personalidade nos calçados. Segundo um estudo realizado pela Universidade do Kansas, revelou que pessoas nervosas geralmente terão calçados mais novos ou muito limpos. As amigáveis usarão os práticos. As calmas têm afinidade com os desconfortáveis. Já pessoas extrovertidas preferem os calçados mais chamativos, e as agressivas preferem botas. E por fim, pessoas reservadas ou frias geralmente usam calçados sem graça, preto e sem adornos e têm dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Basta dar uma olhada em seus próprios calçados. Veja se seu tipo de personalidade se encaixa com eles. Claro, cada pessoa é um universo diferente, e nem todo mundo age identicamente, então interpretar suas palavras e ações pode ou não ser preciso.
mas com certeza, a base do comportamento das pessoas são as mesmas. Espero que essas dicas te ajudem. Obrigado por assistir e até a próxima.